Em 1967, o geógrafo Clarence Glacken lança um livro chamado Traces of the Rhodian Shore, um livro muito importante, onde ele traça um histórico da maneira como o humano lida e interpreta a natureza ao longo da história. Então, ele vai traçar esse histórico desde a pré-história até o século XX, momento em que o livro foi escrito. E eu tô falando desse livro em específico com vocês porque a maneira como se lida com a natureza ao longo da história está intimamente relacionado também como os heróis e os personagens são escritos, em como as histórias são contadas. Bom, aqui nós finalmente faremos a nossa crítica à Odisseia de Christopher Nolan, que vocês tanto pediram para que eu fizesse, que vocês já sabem que eu chego sempre atrasado no rolê. Vocês já sabem todos os pormenores de como acontecem as coisas por aqui, vocês me perdoem ou não também. Diga aqui nos comentários. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês vão a um vídeo anterior que eu fiz aqui no canal muito recentemente. Como adaptar a Odisseia. Por que eu preciso que vocês assistam esse vídeo? Porque essa crítica aqui será sim uma crítica comparada. E lá eu demonstro para vocês o porquê que uma crítica comparada é importante. Porque nenhum filme nenhuma obra parte de um grau zero da escritura. A gente conversou um pouquinho sobre isso lá. Então, entender por que o Nolan chegou nas escolhas que ele teve para esse filme é determinado também pelas escolhas históricas que outros tiveram para que pudéssemos ter uma Odisseia do Nolan. Vamos conversar sobre ela. O primeiro ponto fundamental dessa crítica comparada que a gente pode ter está intimamente relacionado justamente a essa maneira como se lida com a natureza que eu disse para vocês lá no início do vídeo. E a grande questão é que a época dos ciclos épicos, o qual a Odisseia, a Ilíada e outros muitos cantos foram trazidos, o mito tinha um caráter muito distinto do que hoje é concebido no romance, por exemplo. O romance como uma forma narrativa estritamente moderna. E o que eu quero dizer com isso? E a grande questão aqui é que o mito está intimamente relacionado a uma forma de se lidar, de se interpretar e de se conceber a natureza de forma aproximada. Ou seja, como se aqueles sujeitos que ali narram aquelas histórias concebessem uma aproximação da natureza a ponto de ser parte dela. Nesse sentido, as histórias mitológicas contadas não são como se concebeu a partir da modernidade algo como uma mentira. Essa ideia de mito como mentira é uma ideia estritamente também moderna. O mito, como era concebido lá nos ciclos épicos, assumia uma forma distinta, uma forma aproximada com a realidade. O mito é a realidade. Eu recomendo muito um outro texto do Mircea Eliade chamado Mito e Realidade, para que vocês possam ler e enfim. Então, como essas narrativas mitológicas tinham essa aproximação do ser com a natureza, não há, portanto, uma distinção desses dois sujeitos e os heróis, os personagens, portanto, narrados nessas histórias, assim o são também. Parte da natureza. Parte também dessa realidade. E assim é Odisseu da Odisseia de Homero. Mas o que o Nolan faz com isso? Já era de se esperar que Nolan trouxesse um Odisseu moderno. Mas eu acredito que, para além das características modernas inseridas nesse personagem, o Nolan dá toques de contemporâneo a esse Odisseu, o que é um tanto distinto. Sobretudo, ao cinismo entregue a ele. Mas o cinismo de Odisseu aqui não está inserido sob a lógica do deboche, da autozombação ou alguma coisa desse tipo, mas a uma espécie de descrença nas histórias antigas. Na descrença completa dessa forma narrativa de proximidade com a natureza, na descrença das grandes narrativas de pátria, glória e etc. Portanto, uma tentativa de construção de um Odisseu que visa superar o mundo antigo. Evidentemente, superar a natureza e, consequentemente, os deuses. Guarda essa informação. Superar os deuses. E ora, essa é uma característica moderna, mas esse cinismo muito próprio do contemporâneo. E aí, mais uma vez, eu vou convidar vocês para o início do nosso vídeo e para o Traces of the Rhodian Shore, do Clarence Glacken. O autor nos demonstra como a modernidade passa a lidar com a natureza de forma distanciada dela. Portanto, as suas narrativas fazem com que esses sujeitos, esses heróis, esses personagens, não mais sejam parte dessa natureza, mas algo destituído dela. A racionalidade humana teria superado a natureza a ponto, pelo menos, de
calculá-la, no desejo de controlar a natureza, de calcular, de metrificar, portanto, estar nas Torres de Marfim, observando essa natureza de forma distanciada, como não parte dela. E é justamente nesse momento, na era moderna, do iluminismo, do capitalismo industrial, da ascensão de uma nova classe social, a burguesia, da popularização da literatura como uma experiência solitária com a arte, que emerge uma nova forma de se construir personagens e histórias. Histórias que, de acordo com o espírito do tempo, passam a enxergá-los como seres individualistas. Portanto, enquanto o herói clássico, segundo Lukács, parte de uma perspectiva da totalidade, o herói moderno se fragmenta. Se fragmenta e passa a individualizar as dores do mundo. As dores do herói são as dores do mundo. E esse é o herói do Nolan. O herói que abandona a totalidade de Odisseu na direção da sua fragmentação. Um herói completamente fragmentado. Um herói fragmentado pelos traumas da guerra. Sei lá, em Oppenheimer, o trauma era causado pela bomba que ele mesmo construiu. Aqui, a bomba torna-se o cavalo de Troia. E todo o massacre posterior à técnica que ele constrói. Então nós temos aqui um Odisseu completamente fragmentado, traumatizado, psicologicamente abalado. E uma história que vai buscar essa individualidade desse personagem. E aqui a gente tem algumas curiosidades interessantes das escolhas narrativas propostas por Nolan para trazer esse herói fragmentado. É preciso que se lembre uma coisa fundamental aqui. A Odisseia de Homero é uma história sobre retorno. Mas, sobretudo, é uma história de retorno que precisa, para que esse retorno de fato se consuma, que alguém escute Odisseu. Essa é a função da narrativa. Ela só o é se ela pode ser transmitida. E haja, portanto, lugar de escuta. Então, Odisseu deseja voltar para casa para levar a glória a Ítaca e para que aquela história que ele viveu em cada um dos obstáculos possa ser contada. Mas uma coisa muito importante que precisa ser dita é que Odisseu só pôde voltar para casa porque alguém o escutou. Na história clássica de Homero, os fenícios têm a responsabilidade de escutar Odisseu na figura de Nausicaa, por exemplo, e lá Odisseu finge não ser Odisseu para que depois revele a sua identidade e traga todos os seus feitos e convença os fenícios, a partir de toda a história contada, a levá-lo a Ítaca. Ou seja, toda a narrativa contada, todo o percurso trazido por Odisseu é fundamental porque ele é escutado para que ele possa finalmente voltar para casa. O seu objetivo, para aquela que esteve sempre esperando como uma figura de fidelidade, Penélope. Bom, beleza, e o que o Nolan faz com isso? Não tem fenícios. Veja, tá tudo bem, tá, gente? Eu fiz um vídeo recentemente, o vídeo que eu falei pra vocês assistirem agora há pouco, né, sobre a adaptação de 1954, como adaptar a Odisseia, e eu mostro lá pra vocês que na adaptação de 54, Ulisses, há escolhas narrativas muito importantes que aglutinam alguns desafios de Odisseu até chegar a Ítaca numa única cena. E tá tudo bem, são escolhas narrativas, até porque nós estamos tratando de um Odisseu de Nolan, um Odisseu moderno e até mesmo contemporâneo, em alguns casos, como a gente estava dizendo. Só que compreender essas escolhas é fundamental. E aqui na Odisseia do Nolan, o lugar de escuta continua sendo muito importante para a jornada do herói. Porque quem escuta não são os fenícios. Quem escuta não está escutando a história do herói da totalidade. O herói glorioso. Ao contrário, quem escuta tem a responsabilidade, portanto, de escutar o herói fragmentado, traumatizado. Quem faz? Calypso. No mito, Calypso é uma ninfa, uma deusa que inclusive oferece imortalidade a Odisseu em troca da sua presença na ilha. Em troca de ficar com ela na ilha para sempre. Basicamente, o que Calypso oferece a Odisseu é tornar-se um deus. Mas Odisseu, que sabe quem é, e sabe seu objetivo, voltar para casa, ser escutado, retorna. Característica fundamental do herói também a supressão dos desejos em razão do seu destino. Então, Odisseu suprime o desejo, suprime o prazer, tanto na passagem de Circe quanto na passagem de Calypso, em razão da necessidade de voltar para casa. Ainda que na história clássica ele traia à vontade a Penélope, né? Mas aí a história na época era outra coisa.
A forma de lidar com essas questões eram muito diferentes do que é a modernidade, do que é na contemporaneidade. Já Calypso de Nolan é bem diferente. Não é exatamente uma ninfa sedutora, mas, de alguma forma, retém Odisseu em sua ilha através do prazer e do desejo, através das flores de lótus. Mas as flores de lótus, de alguma maneira, funcionam como narcóticos. Fazem com que Odisseu esqueça ou, ao menos, anestesie o trauma. Só que Calypso aqui assume uma função de analista, de terapeuta emocional do Odisseu. E a ilha de Calypso, uma espécie de sanatório ou retiro espiritual de Odisseu, onde, despido de defesas, de títulos, de glória, é forçado a lidar com a dor e com o trauma da guerra. Mais uma vez, aqui, o Nolan traz a questão da escuta. É preciso que alguém escute para que o herói possa seguir em frente. Mas há aqui duas formas distintas de escuta. Enquanto os fenícios escutavam a glória de Odisseu, e é essa glória que faz ele voltar para casa, Calypso está ali para mediar o trauma. Ajudar Odisseu a processar a dor. E assim, finalmente, entender a necessidade que ele precisa voltar. E aqui vem uma questão que é bastante problemática nesse filme do Nolan. Vale dizer assim, pra vocês que já estão aqui há algum tempo no vídeo, querem saber se eu gostei ou não, porque eu sei que muitos de vocês são desse tipo, gostei. Com ressalvas. E vamos a algumas delas. Vamos começar. Já é sabido, ou pelo menos isso é algo que eu acredito, que o Nolan é um diretor com sérias dificuldades de dramatização dos seus personagens. Mas também já é sabido que essa não é a primeira tentativa do Nolan de construir a sua própria Odisseia. No seu filme anterior, Oppenheimer, isso já havia acontecido, e mais especificamente em alguns filmes anteriores, como Interestelar. E um outro problema recorrente, tanto em Interestelar quanto aqui em Odisseia, é a necessidade do retorno. E a grande questão é que a Odisseia é uma história sobre retorno. E ainda que eu não ache exatamente positivo, eu acredito inclusive que o retorno é muito mais bem resolvido em Interestelar do que aqui na Odisseia. Quando eu digo retorno, gente, eu não tô falando necessariamente a cena do retorno, onde ele chega em casa finalmente, mas a necessidade de voltar, o processo. Em Interestelar, nós temos um mundo distópico em destruição que faz o nosso personagem se movimentar. Mas apesar da destruição do mundo, o que de fato faz o nosso personagem se movimentar é a família, é a individualidade. O tal do processo de individualização das histórias. Ou seja, há uma razão para o personagem do Matthew McConaughey viajar e, sobretudo, há uma razão pela qual o personagem do Matthew McConaughey retorna. A sua filha. Então todos os desafios do herói têm uma razão: salvar o mundo. Mas, sobretudo, o mundo que vive sua filha. E aí nós temos um grande problema, porque o momento em que ele retorna, ele fala 1 minuto com a filha e acabou a história desse retorno, né? Enfim, todos os problemas, todos os desafios que ele passa no meio do caminho e que seriam importantes para contar essa história quando retorna, não tem lugar de escuta porque dura 1, 2 minutos a cena do retorno. Né? E por que eu tô trazendo isso? Porque nós temos também um problema muito semelhante aqui na Odisseia. O Nolan sofre com um grande problema de hipertrofia do individualismo que não permite que Odisseu olhe para o outro. Veja uma coisa muito curiosa da escolha do Nolan, inclusive. Enquanto o Odisseu clássico sabe e sempre soube quem é, mesmo quando ele estava há 7, 9 anos na ilha de Calypso, quando ele fica preso na ilha de Circe, quando ele fica com os fenícios e ele não revela a sua identidade a princípio, ele sabia quem ele era. E, sobretudo, sabia o que ele precisava fazer: retornar para Penélope, retornar para Ítaca. Esse era o objetivo de Odisseu. E cada um dos desafios que ele passava era uma tentação. Portanto, um herói que precisava suprimir os seus desejos em razão do seu destino e sua glória. Aqui, Odisseu tem um lugar de escuta em Calypso, como estávamos dizendo, uma espécie de terapeuta emocional. Mas Odisseu não sabe quem ele é. Não sabe. Odisseu precisa recobrar a sua consciência. É o herói fragmentado que a gente estava dizendo. Toda a sua jornada é muito mais uma jornada interna do que uma jornada sobre o retorno. Sobre para onde ele precisava ir. Sobre como ele precisa juntar os cacos para poder salvar o mundo. O que faz um tanto perder a força, inclusive, da personagem de Penélope e do retorno. Agora, lembra que eu disse para vocês que na modernidade a forma como o humano lida com a natureza é a partir desse distanciamento das ciências modernas, inclusive do iluminismo, da racionalidade,
e faz com que não nos enxerguemos como parte dessa natureza, mas alguém que calcula, que controla, ou que deseja controlar, que deseja calcular, e que, portanto, passa a não mais lidar com as histórias e com as narrativas como os mitos e, portanto, com essa proximidade com a natureza e com os deuses? Bom, Deus está morto. E o que Nolan faz aqui é a morte dos deuses. E mais do que isso, a morte do mito. A superação cínica das grandes histórias gloriosas. Não há mais espaço no mundo de trauma como o nosso para histórias como essas. Não há espaço no mundo como o nosso para heróis como Odisseu, Aquiles, Ájax. Não há no mundo como o nosso espaço para os deuses. Talvez para um. E aí é isso, né? O Nolan dá uma visão bastante cristã de Odisseu. Só que para além de Nolan matar os deuses, Nolan também mata personagens femininas importantes. E a narrativa da Odisseia, como estávamos dizendo, é uma narrativa sobre o retorno. Mas o retorno trazendo as histórias de todos os percalços, todos os caminhos. Inserida sobre muitos detalhes importantes. E todos esses percalços são vividos de formas individuais pelo herói. Calypso, como estávamos dizendo, torna-se uma espécie de terapeuta emocional, de uma analista que vai reunir os cacos para que o herói finalmente possa cumprir a sua missão. Ajudar o herói, uma escada narrativa para esse herói. Circe, que no mito é uma feiticeira bastante sedutora, que transforma os homens em animais, e que de alguma forma está ali na narrativa para ser essa personagem que irá desviar Odisseu, ou tentar desviar Odisseu de seu destino, e que de alguma forma representa os perigos da carne, do desejo, do prazer, é substituída por uma feiticeira com uma estética bastante medieval, o que nos explica bastante coisa dessa visão cristã que o Nolan tem da história. Ou melhor, que o Nolan entrega para a história. Ou seja, uma feiticeira, uma Circe muito mais ligada a essas ideias medievais de bruxaria. E assumindo essa forma medieval, inclusive cristã, Circe é uma personagem que está ali muito mais para projetar a culpa do herói. Circe não testa o prazer de Odisseu, mas a sua bestialidade, a sua animalidade. O medo do herói, que é projetado para fora, de que a guerra tenha o transformado numa besta, num animal, em definitivo, num monstro. Ou seja, mais uma passagem que não diz sobre a necessidade do retorno, mas sobre as características internas do trauma desse personagem. Na passagem das sereias de Homero, nós temos criaturas que, através do seu canto, encantam os sujeitos através da sua vaidade a mergulhar no mar. Portanto, a necessidade de superar as sereias é também um desafio a Odisseu para suprimir o seu desejo em razão da necessidade de retornar. O herói da totalidade. O que o Nolan faz mais uma vez? Bom, o Canto das Sereias não promete nenhum tipo de sabedoria, encantamento ou qualquer coisa do tipo. Ao contrário, ecoam os gritos do trauma. Mais uma vez, da Guerra de Troia. São quase como personagens, como seres ali que funcionam narrativamente como gatilhos emocionais. Trazem à tona justamente esse estresse pós-traumático que o herói passou. Tadinho do Odisseu. Tadinho do Odisseu. Ele fez o cavalo. E por fim, Atena, né? Assim, basicamente é a deusa que guia Odisseu na Odisseia, convencendo deuses a fazer com que Odisseu chegue à sua casa. A despeito, inclusive, do interesse de outros deuses, como Poseidon. E o que nós temos aqui é justamente uma desmitificação de Atena. Assim como de todos os outros deuses. A gente estava falando, né? Essa forma moderna de lidar com os deuses acaba se distanciando da natureza e, portanto, também matando os deuses. A gente já vai falar sobre isso, tá? E essa desmitificação de Atena passa a transformar a figura de Atena numa espécie de consciência de Odisseu. Uma espécie de voz da razão. Um resquício de sanidade em meio ao esquecimento do herói que precisa voltar para casa. Mas que não pode enlouquecer no caminho. Mas que de alguma forma é uma voz da consciência. Com pouquíssimas falas, como sempre, personagens femininas nos filmes do Christopher Nolan. E que atua muito mais como uma espécie de monólogo individual do próprio personagem do Matt Damon. E a grande questão disso tudo é: não é nada incomum pensar que o Nolan faria um filme sobre a Odisseia dessa forma. Aliás, ao contrário disso, eu já vinha cantando essa bola com vocês, ó, há algum tempo. E eu vinha falando pra vocês, o Nolan vai construir um Odisseu moderno, um Odisseu traumatizado,
E não é como se eu fosse um adivinha, um profeta, ou, sei lá, um oráculo da Odisseia. É só uma questão de identificar padrões. O Nolan já fez isso em outros filmes anteriores, a gente já trabalhou aqui tanto em Interestelar quanto em Oppenheimer. Em Oppenheimer a gente tem a bomba como esse trauma da guerra do Oppenheimer, tadinho do Oppenheimer, né? Aquela história toda. E em Interestelar nós temos uma Odisseia. Em ambas as histórias, o Nolan constrói um herói moderno. Mas, sobretudo, uma característica fundamental que eu quero trazer pra gente finalizar o nosso encontro aqui e demonstrar o Nolan como esse agente que contribui com esse retorno de uma forma de contar histórias, de um olhar explicitamente masculino, mas, sobretudo, estritamente apaixonado pela técnica. E aqui eu não tô dizendo como algo necessariamente positivo, mas como característica do diretor. E o que eu quero dizer com isso? Vocês já devem ter visto inúmeras vezes as pessoas comentando os feitos técnicos que o Nolan traz para esse e outros dos seus filmes, da sua predileção por efeitos práticos e coisa desse tipo, por filmar o filme inteiramente em IMAX e todas as dificuldades no caminho para fazê-lo. É aquilo, foi quase uma odisseia filmar a Odisseia. Porém, é aquela questão, feito técnico não significa absolutamente nada em relação a feito narrativo. A técnica pela técnica não reproduz absolutamente nada. Mas o fato é, Nolan vem construindo como identidade autoral essa paixão pela técnica. E isso é algo que a gente precisa valorizar. É preciso valorizar a maneira como ele filma seus filmes recentemente, a despeito do que a indústria da cultura vem fazendo recentemente. É preciso valorizar a forma como ele vem aproximando o público das salas de cinema por uma nova prática de se filmar, ou de um resgate de uma forma de se filmar, que se distancia da lógica de algoritmo e etc. Mas também identificar esse tecnicismo dele como parte autoral da sua obra. E não apenas como o uso da técnica explicitamente exterior. É possível identificar, por tudo que a gente conversou aqui hoje, como essa maneira de se lidar com a técnica está escancarada na narrativa de seus filmes. Isso aqui é positivo, tá? Assim, pra quem gosta, isso é positivo. E como isso acontece? Mais uma vez dizendo, o herói moderno é o herói da técnica. O herói mediado pela técnica. É o herói que, através da técnica, desafia a natureza. Se separa dela. E esses são os personagens de Christopher Nolan. Essas são as narrativas de Christopher Nolan. As narrativas que visam destruir ou superar a natureza e valorizar os feitos do homem como sujeitos destituídos dela. O que eu quero dizer é, a paixão pela técnica de Nolan não está estritamente nessa forma exterior que ele lida com a técnica. Ou seja, vamos filmar em IMAX só por filmar em IMAX. Vamos fazer efeitos especiais práticos só por fazer efeitos práticos. Não. A sua narrativa conduz nessa direção também. Seus heróis dizem sobre essa forma moderna de se lidar com a natureza. Todos os filmes são assim. A questão é que eu não consigo me aproximar com essa forma de lidar filosoficamente com a narrativa. E aí, enquanto Adorno dizia pra gente em Ulisses, Mito e Esclarecimento que se trata de um herói muito característico da modernidade, ou seja, é muito mais fácil para a modernidade compreender Odisseu do que compreender Aquiles, por exemplo, Adorno faz essa proximidade enquanto crítica. Ou seja, enxergando Odisseu como esse herói da astúcia, da racionalidade, que supera os desafios pela racionalidade, que se encanta com os cantos da sereia a despeito de todos os trabalhadores do seu barco, só a ele é permitido o encantamento, Adorno faz essa crítica, tece essa crítica, que é da modernidade, não da Odisseia, vale dizer, isso é muito importante. É sobre como a modernidade lê Odisseu, muito mais do que sobre como Odisseu é. Adorno o faz enquanto crítica, ao contrário de Nolan, que parece ser apaixonado por esse herói moderno. Apaixonado, portanto, pela técnica. E é aí eu não consigo me aproximar com as narrativas de Nolan. Curtiram o vídeo? Você! Eu sei que você já conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. São mais de 65 aulas disponíveis no curso. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia e tudo relacionado à produção cinematográfica. Além de, claro, uma aula nova todos os meses no curso. É literalmente uma plataforma de aulas de cinema com preço super acessível. Por apenas R$ 39,90 por mês,
no plano anual. Mas eu quero te trazer uma novidade. Lá no Introdução ao Cinema, a gente se empenhou nos últimos meses para fazer um módulo sobre as mortes do cinema. E caso você queira ter acesso exclusivamente a essas 10 aulas sobre as mortes do cinema, agora você pode comprar exclusivamente esse módulo aqui na descrição, com acesso vitalício. Agora é só escolher. Ou você assina o Introdução ao Cinema com mais 65 aulas disponíveis, ou você faz parte das mortes do cinema. Vamos pro vídeo.